Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, bom período de 24 horas para você que está me assistindo. Muito prazer, me chamo Fernando Alba. Bem, tudo que vocês já sabem aí, qualquer coisa, se vocês não conhecem o canal, caíram de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Tem o vídeo de apresentação, tem a descrição em que eu conto um pouco mais porque eu estou fazendo esses vídeos. Mas, sem enrolação, vamos fazer o nosso estudo de hoje, né? E para variar um pouco, né? Já trouxe na semana passada uma estoque para a gente analisar, né? E hoje, né, para complementar esse estudo, né, pra gente também só não ficar numa única bolsa de valores, a gente tem que se expor a ativos diferenciados, diferentes idiomas também, diferentes, né, demonstrativos, etc, pra gente aprender cada vez mais. Para complementar esse estudo, hoje nós vamos analisar a TMO, né, a Thermo Fisher Scientific. Inclusive hoje eu vou testar esse modo escuro do Fundamentei, se vocês gostarem e preferirem assim do que assim, vocês me avisem, deixem aí nos comentários. Mas, basicamente, nós vamos analisar hoje a Thermo Fisher Scientific, né, ticker TMO, tá? Que, bem, pra quem não conhece, né, geralmente a gente tende a não conhecer muitas empresas de fora, porque a gente tem, quer dizer, né, as empresas da bolsa de fora, lógico, porque, claro, tem as principais, pô, McDonald's, Coca-Cola, que a gente conhece pelo dia a dia. Mas como a gente tá muito imerso na bolsa brasileira, né, nós por sermos brasileiros, né, um pouco se é dominado o idioma inglês por aqui, né, acho que é só 5% da população que tem um domínio fluente desse idioma, a gente acaba ficando muito dentro, né, muito alienado ao que tem na bolsa brasileira, dando uma falsa sensação de aprendizado, né, porque a gente vai lá ver as mesmas empresas, que a gente já tem os mesmos preconcepções sobre o que a empresa faz, sobre a qualidade da empresa, porque a gente já viu alguém falando e tal, e a gente vai e acha que tá aprendendo, quando na verdade a gente não tá muito. Então por isso que eu também acho importante, não só para se expor a empresas de diferentes economias, com diferentes moedas, né, uma moeda em dólar, né, uma empresa que atua em dólar, então mais resiliente, né, diferente do real que tende a perder valor no longo prazo, por todas as questões possíveis e imagináveis, não tô pra entrar nesse âmbito, mas eu acho importante não só para a gente se expor a mais uma tese de investimento que não tem no Brasil, né? Não tem uma equivalente da Thermo Fisher no Brasil, mas também para a gente ver se a gente está estudando de fato, né? Porque, pô, ficar analisando as mesmas empresas sempre dá uma falsa sensação de evolução. Sendo que quando a gente vai para uma empresa que ninguém tá falando, que você não vê, que você nunca ouviu falar, é aí sim que você vê se você aprendeu ou não, certo? Acho importante deixar isso de antemão, porque essa é uma das maiores, um dos maiores motivos para eu ter iniciado a análise de Thermo Fisher uns tempos atrás, no caso, 2 dias atrás, né? Fiquei os últimos 2 dias estudando essa empresa e aqui trago o vídeo. Para quem não conhece Thermo Fisher, agora sim, parando um pouquinho de enrolação nos avisos e tal, tem aqui a descrição do Fundamentei, mas a minha descrição, que, lembrando, sempre tá no roteirinho que eu deixo na descrição, né? A descrição da empresa e todos os pontos que eu falo ao longo da minha análise estão nesse roteirinho. Então, se você já viu o vídeo e, putz, quero ver. Putz, o Fernando falou alguma coisa que eu queria relembrar. E você pode abrir o roteirinho e tentar achar lá, tá? Você não precisa rever o vídeo inteiro. É bom também porque, né, me guia durante o vídeo, ajuda, né, pra vocês caso queiram recuperar alguma coisa específica que eu falei. Enfim. Mas, seguindo um roteirinho, né, a Thermo Fisher é uma empresa do ramo de saúde, né? Como dá pra ver aqui na Life Science Tools and Services. Mas como vocês podem ver por aqui, não é uma operação de hospital, não é uma operação de laboratórios diagnósticos, não, é uma coisa por trás. Não é que eles operam os laboratórios diagnósticos, eles vendem para esses laboratórios diagnósticos e para outras frentes, para hospitais, etc, etc. Né? Não só vendem produtos e máquinas, equipamentos, como também consumíveis e reagentes, né, que toda hora que você vai fazer um exame você vai ter que usar, mas também vendem serviços tal. Hoje, né, a Thermo Fisher Scientific não é muito um negócio, né? Não é tipo uma empresa de um negócio só. Hoje, basicamente, dá pra considerar a Thermo Fisher meio que uma holding. Não, não é holding especificamente, porque não é contabilidade de holding nem nada, mas é basicamente uma empresa que tem sua operação matriz, né, que é nessa questão de fabricar máquinas e equipamentos de ponta para laboratórios farmacêuticos, diagnósticos, é, enfim, operações laboratoriais e de pesquisa científica no geral, mas ela também tem diversos braços né, a partir da aquisição de subsidiárias, né, em que ela faz reagentes, consumíveis laboratoriais, presta serviços para farmacêuticas, né, que essa é uma das frentes que, né, expandiu nos últimos tempos, né, que é o CRO e o CDMO, que depois eu vou explicar um pouco melhor do que se trata. Então, a Thermo Fisher é uma empresa um pouco
mais complexa de se analisar, né? Porque se vocês veem os meus vídeos aqui, vocês já perceberam que eu tenho uma espécie de vício de análise para a maioria das empresas, que é ver a evolução das margens, a evolução da rentabilidade. Só que aqui a gente não vai poder fazer a mesma coisa. Porque não dá pra olhar, por exemplo, né? Vamos pegar o balanço, por exemplo, aqui. Vamos pegar o meu templatezinho, que eu dei uma melhorada, inclusive. Não dá pra falar assim. Aqui isso eu vou desconsiderar, vocês vão entender o porquê. Mas não dá pra chegar e falar, tipo, nossa, aqui a empresa perdeu a rentabilidade de 2015 até 2019, por exemplo. Tudo bem, uma perda pouca, mas vamos supor que não fossem números tão assim, tão pouco substanciais. Você pode falar, nossa, então aqui a empresa perdeu um pouco, né? Perdeu um pouco os fundamentos porque deteriorou a margem. Não especificamente, porque tem questão de mix de produtos, né? Como ela tem diferentes linhas de produtos, né? Tem as máquinas, tem os consumíveis, tem os serviços e etc. Não é assim que ela divide, mas só para ficar mais claro. Cada uma dessas frentes tem margens brutas diferentes. Então, o que pode acontecer, por exemplo, a empresa foi lá e investiu em uma empresa, né, adquiriu uma empresa que está no setor de margem mais baixa. Aí entrou bastante receita, só que deteriorou um pouco a margem, porque entrou um produto, né, uma subsidiária com um mix de produto de margem menor. Aí você pode até pensar assim, se fosse por exemplo, se você estivesse analisando uma empresa de um negócio só, uma varejista, por exemplo, você poderia olhar e falar, nossa, então perdeu na rentabilidade, está crescendo sem rentabilidade. Mas não é o caso, a empresa está crescendo com rentabilidade, é só que é um mix de produto diferente. Então essa é uma das coisas que vai ser um pouco complexo de analisar aqui na Thermo Fisher, tá? Mas enfim, tudo isso só para explicar que é uma holding com muitos negócios, né, complementares à matriz, e e cada um desses produtos e serviços tem margens diferentes, e por conta disso, analisar a margem em si não é o melhor parâmetro. Mas enfim, não vou falar mais porque daqui a pouco eu vou atropelar a análise aqui. Mas enfim, seguindo o que está no roteiro especificamente, já dei um insight mais ou menos do que é a empresa, mas vou falar exatamente o que está no roteirinho, tá? Empresa Atemo, né? Atemo Fisher. É uma empresa do ramo de saúde líder na produção de máquinas, equipamentos, instrumentos, componentes e reagentes para laboratórios e centros de pesquisa farmacêuticos. Farmacêuticos, enfim, biológicos também, etc. Além de oferecer serviços de CRO e CDMO, que eu vou explicar do que se tratam, para farmacêuticas via subsidiárias, buscando, né, prover um ecossistema com soluções completas, com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento para reforçar esse posicionamento de liderança, né? Então ela vai lá, ela tem um negócio matriz, adquire um monte de negócios complementares nesse ramo laboratorial, farmacêutico, maquinário, etc, etc. E aí, juntando tudo num guarda-chuva só, ela busca, né, fornecer para os clientes dela né, tipo, um ecossistema integrado, né? Não um ecossistema integrado, né? Que isso é muito propagandinha, mas, tipo, ela tenta ampliar sempre o leque de produtos e serviços que ela oferece para juntar tudo num guarda-chuva só, fazer cross e upselling, se consolidar mais como uma posição de liderança, né? Sendo meio que um one-stop shop, que é, a farmacêutica de referência, porque a Thermo Fisher atua com empresas e produtos de excelência. Esse é o nicho dela. Então, pô, a farmacêutica de ponta lá, ela não vai, pô, um lugar, ela vai comprar alguma coisa da Thermo Fisher, alguma coisa em outro lugar. Não, ela compra tudo da Thermo Fisher, aí já tem o poder de escala e de magnitude de portfólio que a Thermo Fisher, só a Thermo Fisher tem. Essa é uma das vantagens dela, competitivas na teoria, mas vamos ver se isso se confirma na prática. E ela reforça esse posicionamento de diversos serviços complementares, diversos produtos complementares, com um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, que faz com que, na teoria, ela tenha os melhores produtos e tal. Então, essa é a tese primordial dela. Tem mais, tá? Mas essa é a ideia. E só para explicar um pouco desses serviços de CRO e CDMO, eu vou explicar aqui um pouco do que se tratam, tá? Primeiramente, eu peço perdão para se tiver algum farmacêutico me assistindo, peço desculpas, porque eu vou explicar de uma forma completamente leiga, não sou do campo, tá? E meu compromisso aqui não é explicar de forma precisa, e sim só explicar para quem também não é da área e só quer estudar a empresa mais ou menos do que se trata, mas basicamente como funciona os serviços de CRO e CDMO. Vamos pegar um exemplo, você é Pfizer, né? Pfizer, todo mundo conhece, é farmacêutica que fez vacina e tal. Você é Pfizer. Qual é o negócio da Pfizer? Tentar descobrir alguma molécula muito boa que pode servir para produzir algum remédio. E assim, produzindo esse remédio, esse tratamento, essa vacina, você vende e lucra em cima disso, tá? Só que qual é o problema dessas farmacêuticas?
ela tem lá toda a equipe de cientistas que vão lá, né, manipulam as moléculas, etc, etc e tal, pra tentar achar alguma molécula cientificamente, medicalmente boa e lucrativa, revolucionária, enfim, que seja. Só que essa é só uma das etapas do processo de formação, né, da formulação e da liberação de um medicamento. Depois que você descobre esse medicamento, essa molécula, aí você testa em ratos, enfim, para os testes iniciais, você tem que fazer o planejamento de como essa molécula vai ser administrada em seres humanos, se vai ser via venosa, se vai ser via oral, vai ser comprimido, etc, etc. Aí, além desse planejamento de encapsulamento, digamos, você tem toda a questão dos testes que você tem que fazer para comprovar se o medicamento né, é cientificamente comprovado e bom e que gera bons resultados para os humanos. Você tem que fazer toda a burocracia regulatória, né, de ir lá na FDA, né, que é a Anvisa americana, para comprovar que o medicamento está dentro das regularidades, está dentro do, da regulamentação sanitária, então tem tudo isso. E os serviços de CRO e CDMO são justamente para são justamente para fazer esses serviços para a farmacêutica. Então, o que a farmacêutica sem esses serviços faz? Ela vai lá, descobre a molécula, testa em rato para ver se funciona, e faz todo esse processo depois. Aí tem que ter toda a escala gigante para fazer teste em um monte de lugar, com um monte de gente. Vai lá, faz todo o planejamento de encapsulamento e tal, que é um negócio que aumenta um pouco o escopo aí da empresa, sendo que o principal para ela é descobrir essas moléculas. E é aqui que entra os serviços de CRO e CDMO que a Thermo Fisher opera, né? O CDMO é o serviço mais completo, que ela oferece pela subsidiária Patheon. Que o que o CDMO faz? A Pfizer vai lá, descobre a molécula, testa em rato para ver se funciona ali minimamente, e aí essa molécula se torna uma potencial de ser um medicamento relevante. Tendo esse status, ela contrata a Patheon e fala assim, meu, faz tudo daqui pra frente. Faz esse empacotamento, vê qual é a melhor forma de administrar em humanos, vê se é eficaz em humanos, faz todos os testes, faz toda a regulação e lança pro mercado. Todo esse processo é a Patheon que faz, não é mais a Pfizer. E vai lá, a empresa vai lá, oferece esse serviço, que é uma etapa um pouco menos de pesquisa e mais mecânico, né? Claro, tem muita pesquisa, muito conhecimento farmacêutico, mas é um pouco mais mecânico do que você ir lá e tentar descobrir molécula em um campo de pesquisa super ali, né? E aí, aí a empresa oferecendo esse serviço, a Patheon, ela tem toda a escala de um monte de gente, um monte de lugar, ela faz isso o tempo todo para um monte de marca, então ela tem essa escala, e ela ganha uma margem em cima disso. A CRO é a mesma coisa, pelo que eu entendi. A única diferença é que ela não faz esse empacotamento. Ela só faz essa questão burocrática e os testes em larga escala e tal. Se tiver um farmacêutico me vendo, ele vai falar que eu tô errado. Porque eu provavelmente não tô sendo muito preciso aqui, eu estou sendo impreciso. Mas é basicamente isso, tá? Para fins de investimento, já é o suficiente você entender isso, tá? Mas enfim. Então, resumindo tudo, a Thermo Fisher é uma empresa do ramo de saúde líder na produção de máquinas, equipamentos, instrumentos, componentes e reagentes de ponta, né, principalmente, para laboratórios farmacêuticos e centros de pesquisa biológicos, farmacêuticos, enfim. Além de oferecer serviços de CRO e CDMO, que eu já falei, para farmacêuticas via subsidiárias Patheon e PPD e Patheon, respectivamente, buscando né, um ecossistema né, com soluções completas né, e diversificadas ali num portfólio único, com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento para reforçar esse posicionamento de liderança e a qualidade de seus produtos. Tá? Essa é a tese mais por cima da Thermo Fisher. Mas vamos ver os números, tá? Porque nada. Oh, meu Deus do céu. Porque nada. Não existe vantagem competitiva se isso não se mostrar nos números, certo? Enfim. Sobre a governança, não tem muito o que se falar, tá? Você vê uma evolução da, da remuneração dos executivos ao longo do tempo, mas sempre bem lastreado nos resultados da empresa. Então, sem grandes problemas, tá? Não tem muito problema e não é uma remuneração também muito alta. E também se fosse um pouquinho mais alta, tudo bem, você tem que remunerar quem faz o seu negócio ser bom. Se o negócio for bom, claro. É, bem, as receitas, a gente pode ver um pouquinho aqui os países, né? Ela vende para o mundo todo. Vende, o principal mercado é a América do Norte, né? Estados Unidos. Talvez eu só quem inclua o Canadá, tá? Se eu não me engano. Mas enfim. Mas enfim, aí o Brasil nem entra, lógico, né? De liquidez não tem nem o que falar, uma liquidez bastante alta, né? Pô, no pior dia é 1 milhão de ações,
Aqui teve uns dias bem pouco líquidos, mas pô, mesmo assim, no pior dia, 400 mil ações negociadas, e uma ação hoje é tipo US$ 600. Então, fazendo a conta aí, pô, mais de 200 milhões de dólares no pior dia, uma liquidez mais do que suficiente para você entrar. E as ações de circulação, essa é uma coisa interessante, tá? De 2006 para 2007 teve um forte follow-on, né? Quase triplicou a base acionária. Mas, desde então, você tem tido um movimento de recompra, né? Quer dizer, ficou meio parada aqui, né? Uma década. Mas desde 2007, principalmente depois de 2017, você vê um movimento de recompra da base acionária. Tá? Essa é uma coisa interessante. É comum lá nos Estados Unidos, né? Já que os dividendos são taxados na fonte, você faz essa recompra. Mas, enfim, esse é um movimento interessante. Certo? Ok, isso eu já falei. Eu tô vendo aqui no roteirinho, né? Ok, aqui, bem, falei que. Ah, quem tá me ligando? Ah, de novo o telemarketing. Desculpa, gente, tá complicado por aqui. Eu tô recebendo papo de, não ironicamente, 25 ligações por dia. Tá complicado. Mas enfim, vamos aos balanços, né? Que, bem, eu falei que governança hoje ia ser rápido e realmente foi, tá? Agora vamos pegar aqui os números da companhia, tá? Se tem uma coisa que já chama atenção, é um pouco essa volatilidade das margens. Pelo motivo que eu falei. Né, como a empresa ela é muito forte em crescimento via aquisições, né, como eu falei, né, via subsidiárias, né, ela vai lá e compra uma empresa e vira subsidiária, né, um ano tem um mix de produto, outro ano tem outro, é quando entra um ano uma subsidiária que tem um mix de produto com margem mais alta, acaba impulsionando a margem bruta, e quando ela compra uma empresa que tem uma margem, que está num segmento de margem mais baixa, a margem é baixa. Mas não tem problema, porque a margem é menor, só que isso é uma base de crescimento de receita maior. Então, a empresa está crescendo de qualquer forma. Não é uma deterioração dos fundamentos, é apenas um diferente mix de produto enquanto a empresa continua crescendo, tá? Porque você vê que tem um crescimento ao longo do tempo, né? Eu vou desconsiderar um pouco esses anos aqui, porque basicamente aqui foi o fruto do follow-on, e não só do follow-on, mas foi um período de crescimento muito acelerado. E de 2007 e 2010 foi o impacto da crise de 2008, né? Enfim, a empresa ficou um pouco estagnada no tempo. Mas se você pegar de 2010 até 2025, é um crescimento de cerca de 10% ao ano de receita, né? Só que isso já incluindo os impactos das aquisições no balanço, que essa é a coisa que eu falo agora. A receita líquida ao longo do tempo, ela é impactada não só pelo crescimento orgânico da companhia. Se você for pegar nos... A garrafa tá fazendo barulho. Se você for pegar ao longo do tempo a evolução da receita líquida da companhia, se você for atentar só a questão do crescimento orgânico, você vai ver que o crescimento orgânico da companhia não é muito grande, tá? Fica ali nos single digits ali, às vezes por mais para 3, 4%, às vezes por 8, 7, 8. Fica ali uma média de 5, 6%, 7%, 4%, depende um pouco do ano. Então, o crescimento orgânico da companhia não é muito forte. Lembrando que tem inflação no meio, tá? Não a inflação do Brasil, a inflação dos Estados Unidos, né, que é o que? 2%, eu acho, na média. Mas ainda assim, ela tende a crescer um pouco acima da inflação, mas não muito. Né? O crescimento orgânico da companhia é um mid single digits, às vezes um pouquinho high, às vezes um pouquinho abaixo disso. Mas, então por que o crescimento está cerca de 10% ao ano, mesmo que, né, o crescimento orgânico seja baixo? Não tão baixo, mas relativamente baixo. Porque aqui a gente está contando quando a empresa vai lá e faz uma aquisição. Aí quando a empresa vai lá e faz a aquisição, entra essa empresa no balanço e aí tem um forte crescimento. Um exemplo que dá para ver muito claramente é aqui, ó, de 2013 para 2014, subiu 29%, né, porque entrou alguma subsidiária aqui. E mesma coisa de 2017 para 2018, né, subiu 16%, muito impulsionado por pela entrada de alguma subsidiária, tá? No geral, você vai ver, fica ali em tudo. Acho que eu fiz as contas, não lembro se eu anotei aqui. Mas se você desconsiderar esses anos que entrou alguma subsidiária muito forte, você vai ver que fica algo em torno de 7%, 8% de crescimento de receita. E ainda tem as subsidiárias pequenininhas que entram, né? Mas enfim. Então o ponto aqui não é muito sobre crescimento orgânico. O crescimento orgânico dela é relativamente baixo, tá? A receita líquida ao longo da história da companhia é impactada por entrada de aquisições, não só o crescimento orgânico, com alguns anos entrando fortes aumentos de receita líquida graças a grandes aquisições, como tá no roteirinho, certo? Certo. Só que aí vocês podem ver uma coisa, né? Talvez quem esteja prestando mais atenção né, aqui, no site de Fundamentei, já ter percebido uma coisa, que é esse crescimento absurdo de 2020 e 2021.
Tá. Só que aqui é uma coisa. E o crescimento de margem muito forte também, né? Foi de 40 e poucos por cento de margem bruta para 50% de margem bruta, né? Então você fala, pô, aqui teve um crescimento muito forte, entrou alguma coisa, né? Não, não, tá? Na verdade, não. Claro, aqui entrou a aquisição e tal, mas vamos começar pelo começo. Por que a margem subiu tanto, né? De 2019 para 2020? Aí aqui é um pouco contraintuitivo de se pensar, mas é simples. É por causa da Covid. A gente tá falando de uma empresa que produz máquinas, equipamentos, reagentes, consumíveis. Então, quando teve a época da Covid, quando a Covid começou a entrar muito forte no mundo todo, ela foi a que mais se aproveitou disso no balanço. Porque ela foi lá e fez em massa aquele. Sabe os testes? Lembra dos testes de Covid? Lá que tinha todo o reagente e tal? Foi ela que fazia, era ela que fazia. Então, quando a Covid começou a entrar, ela direcionou toda a operação dela pra fabricar, pra fazer pesquisa e desenvolver teste de Covid. Tipo, ela conseguiu fazer um teste de Covid em 2 semanas, assim. Muito, muito rápido. Né, por conta de todo o escopo e todo a P&D, na pesquisa e desenvolvimento que ela investe. Então, ela conseguiu fazer muito rápido um exame e conseguiu produzir em larga escala, com toda a escala dela, e muito em pouco tempo. E como ela conseguiu, né, desenvolver muito rápido o teste de Covid e adjacentes, né? E conseguiu produzir muito, muito em pouco tempo, ela teve uma escala inigualável. Ela tinha uma margem muito forte dos produtos de Covid. Então, por conta disso, a margem aumentou. A margem aumentou de 45, 46, 44 para 50. Porque, né, surgiu essa demanda por Covid, por teste de Covid e afins. Ela fez numa escala muito grande, diluindo mais custo fixo. E assim a margem aumentou. Tanto que quando isso foi entrar na receita, tanto que dá até pra ver isso aqui nas receitas, ó. Se você for pegar aqui hoje, ó, Life Science Solutions é 21%, e Laboratory Products, que é o setor de menor margem, é 51% da receita. Mas olha como foi em 2020. E olha como foi em 2021. Em 2021, esse setor de Life Science Solutions, que é o setor justamente que entrou os testes de Covid, era 37%. Hoje é 21%. Mas chegou a 37%. E sempre foi 20 e pouquinhos por cento. Mas chegou a 37%. Por conta de todos os produtos relacionados à Covid-19. Então, por conta disso, esse setor que tem tipo 20% de margem caiu proporcionalmente à receita, enquanto esse aqui, que chegou a ter 50% de margem operacional, tô falando de margem operacional aqui, tá? 21% de margem operacional. Esse aqui que tinha 50% de margem operacional, então imagina a margem bruta, subiu para 37% da receita, tá? Só que isso é uma coisa também temporária, porque com os testes de Covid, né, com a Covid se arrefecendo no geral, aí a participação na receita caiu de 37% para 21%, né, normalizando. E não só isso, mas a margem operacional do Life Science Solutions como um todo também caiu, né? Tanto que em 2021 foi 50% de margem operacional e hoje está em torno de 36%, tá? Então o que acabou acontecendo muito é que se você for ver, parece que a empresa se deteriorou nos últimos anos, né? Porque foi a empresa desde 2021. Assim, aqui eu vou desconsiderar porque entrou a PPD, tá? A PPD, que é a empresa que faz CRO, ela entrou aqui. Mas se você, se você desconsiderar isso, você pode até ver, tipo, andando em 2021, que 2022 teve um crescimento orgânico forte por causa de alguma coisa, mas enfim. Desde 2022, 2022 teve um bom resultado por causa de crescimento orgânico e da entrada completa do PPD no balanço, mas desde então a receita líquida tem estagnado e caído e a margem e o lucro bruto caindo mais ainda. Margem bruta também caindo, né, de 50 para 40 e poucos por cento, enquanto a margem operacional também se deteriorou muito por causa disso. Parece que teve uma deterioração muito grande dos fundamentos, mas na verdade não muito, porque esse crescimento aqui muito forte foi causado pela Covid, pela entrada dos produtos de COVID, da Covid no balanço. Só que isso era uma coisa temporária. Então, basicamente, é como se a empresa, por conta dessa demanda súbita de Covid no mundo inteiro, ela era como se ela tivesse antecipado seu crescimento. O que ia vir de crescimento nos anos seguintes, das outras frentes de produto, acabou já entrando antes no balanço na linha da Covid. Então, o que acabou em 2021 e 2022 e 2022 seguintes, o que acabou subindo das outras linhas de produto, acabou caindo de Covid. E aí, balanceando um pouco isso na receita e no lucro bruto, na margem bruta. Como os produtos de Covid caíram, tinha uma margem maior, o lucro bruto e a margem bruta caíram. Mas é por conta disso. É porque já tinha um crescimento, né, esperado para os anos seguintes, só que com essa demanda súbita aumentou muito a base de comparação para os anos seguintes.
Então, quando naturalmente o setor de Covid caiu, os outros subiram, só que aí no balanço meio que contrabalanceou e ficou no 0 a 0. Então parece que os números pioraram muito. Mas se você for ver, é isso aqui, ó. Pô, a empresa de 2019 para 2021 subiu 54% de receita, né? E sendo que 24% ao ano, sendo que o normal da empresa é subir 8% de crescimento orgânico. E no geral, algo próximo de 10, enfim. Então, muito aqui impulsionado pela Covid. E aí quando depois que a Covid se arrefeceu, estagnou. Mas é porque tá saindo o Covid, tá entrando o que ia crescer já naturalmente. Então parece que o resultado tá pior do que o esperado, mas não, tá? Enfim, e foi o que eu falei, né? Forte impacto da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, em que a empresa teve muita demanda por testes afins, disparando a receita líquida de imagens graças às escalas obtidas nessa demanda, com o setor de Life Science Solutions chegando a ter 50% de margem operacional e hoje próximo a 36%, gerando esse descompasso que eu falei. Nesse descompasso de, né, o que hoje tá crescendo tá caindo igual de Covid, então parece que os números estão piores do que realmente estão. Bem, isso é o que eu já falei, né? Empresa com diversificadas linhas de negócio, alguns com margens maiores, outras menores. É difícil e pouco relevante acompanhar a margem bruta da companhia, pois o crescimento da companhia com mix de produtos de menor margem pode indicar falsa sensação de deterioração dos números, né? Sendo que na verdade está ganhando mercado e está ganhando lucro bruto e com baixo custo de expansão, mesmo que perdendo margem bruta, né? A empresa vai lá, compra uma empresa, a empresa faz disparar a receita bruta, faz disparar a receita líquida, faz crescer o lucro bruto, só que aí vem uma margem menor, mas é porque é natural do setor. Mas mesmo assim, o lucro bruto aumentou, o lucro operacional vai aumentar, o bottom line vai aumentar, mesmo que em margem menor. E isso é o que importa é bottom line, não é margem do bottom line, certo? Em uma empresa com diferentes linhas de produto, só vai importar margem se realmente, tipo, todas as margens de todas as linhas de produto estiverem caindo. Aí é um problema. Mas se for uma coisa pontual, contextualizada, ou que não é de todas as linhas de produto, sem problema, tá? Aí é acompanhar caso a caso. Logo, inclusive essa é uma coisa importante. Então você fala, nossa, então como que eu posso analisar nas margens a evolução da empresa? Cara, é bem simples. É você vê, porque assim, qual é o maior ponto em que a empresa pode ganhar rentabilidade? Não é no lucro bruto, na margem bruta, porque como a gente viu, pode ter variações naturais por causa da entrada de um mix de produtos diferentes ao longo dos anos. Então não é no lucro bruto na margem bruta, cru pelo menos, claro, você pode contextualizar, ver cada setor, etc e tal. Mas não é no lucro bruto, margem bruta cru da empresa que você vai ver essa evolução dos resultados no que tange a rentabilidade. Sabe onde você vai ver isso? Na diferença da margem bruta para a margem EBITDA. Por quê? Como o lucro bruto, onde que a empresa pode melhorar a sua rentabilidade? Melhorando a rentabilidade de cada linha de negócio em si, no lucro bruto, só que isso é uma coisa que não vai estar crua no lucro bruto, você vai ter que averiguar e tal. Isso é um pouco difícil de se ver nessa empresa, porque essa empresa é bem pouco transparente com os dados, tá? Os releases, ela não tem release, né? Ela só tem esse. Deixa eu mostrar pra vocês. Tipo, ela não tem um release que tem no Brasil, por exemplo, ou que tem uma CRH tinha. Não, é assim que ela divulga os resultados dela, ó. É tipo, isso aqui. Isso aqui é tudo. Isso aqui, tipo, daqui pra baixo é só a contabilidade. Então, isso aqui é o resultado da companhia. E, tipo, não tem informação nenhuma aqui. É difícil analisar. Então você vai ter que abrir no Tanquei, e no Tanquei tá lá a variação dos números, mas não tem explicação. Só tá lá que mudou. Essa é uma das coisas ruins um pouco dessa empresa, tá? É bem difícil. Nossa, piorou os números, por quê? Meu, se não tiver no Conference Call ou no Investor Day, que eu dei uma analisada e assim, tem algumas informações, mas bem mais ou menos, bem pouco esclarecedoras, fica um pouco difícil, tá? Mas ok, você pode acompanhar o lucro bruto de cada setor, de cada linha de negócio, ok. Mas onde é a parte mais crua que você consegue ver? Porque, ok, a empresa pode melhorar a rentabilidade em cada linha de negócio em si. Mas onde é uma coisa que ela pode melhorar a rentabilidade, sem entrar nessa contextualização muito forte, que pode ter alguma coisa não recorrente ali meio escondida, pode ter alguma questão ali mais, né, subjetiva. Onde ela consegue melhorar a rentabilidade, ponto. No controle de custos operacionais. Ela pode ir lá e controlar o custo de SG&A, né, que é despesa com vendas gerais e administração. Ela pode controlar os custos com pesquisa e desenvolvimento. Esse não é o melhor dos cenários, né? Você controlar aqui, porque só que pode ser meio considerado um investimento da empresa e tal, enfim. Mas ela pode tentar aumentar a rentabilidade controlando esses custos operacionais
fazendo com que o que aumenta de lucro bruto seja menos contido pelos custos operacionais. Então vai lá, vamos supor, aumentou 1 ponto percentual de margem bruta e aumentou 1%, e tipo, não, aí não aumentou nada de custos operacionais. Esse 1% a mais que veio de lucro bruto vai direto pro EBITDA. Então você tem uma espécie de alavancagem operacional. Quer dizer, uma espécie não, você tem alavancagem operacional. Porque o que veio a mais de lucro passa direto, de lucro bruto passa direto pro lucro operacional, porque os custos operacionais não aumentaram no geral. Tá? Então, como você pode ver isso aqui no balanço? É vendo o aumento do SG&A com o tempo da pesquisa e desenvolvimento? Também. Mas a forma mais eficiente é você ver qual a diferença da margem bruta para a margem EBITDA. Porque tudo que for de diferença aqui é por conta única e exclusivamente dos custos operacionais da companhia. Tá? A margem bruta pode aumentar, pode cair, mas a diferença da margem bruta para a margem operacional é única e exclusivamente reflexo do custo, do controle de custos operacionais da companhia. Claro, pode ter alguma coisa não recorrente, putz, vamos comprar uma subsidiária muito grande no que vem, aí precisa aumentar muito esse SG&A, ok, pode ter alguma coisa assim, mas no geral você pode acompanhar por aqui. E essa é uma coisa que a gente consegue ver que a empresa está fazendo muito bem, né? Aqui, nossa, que chegou a 46% de margem bruta. Tá, mas aí era 24% de margem líquida. E hoje é 24% também. Porque naquele período, mesmo com uma margem bruta 5 pontos maior, se você fizesse as contas, 22% da receita ficava nos custos operacionais. 46 menos 24, 22. Então 22% da receita ficava presa nos custos operacionais. Hoje é 17. Na época da Covid, 19 e 18. Então você pode estar falando, nossa, deteriorou muitos números. Mas, na verdade, no que a empresa poderia melhorar, né, de forma recorrente, a empresa melhorou. Porque antes era 20 e poucos por cento, no ápice da pandemia 19% de custos operacionais sobre a receita, e agora tá 17%, tá? Então, mesmo num período em que, por exemplo, por exemplo, desde 2022, a empresa não aumentou a SG&A, até caiu. Claro, teve uma espécie de desalavancagem operacional, porque mesmo que a SG&A tenha caído, o lucro também caiu. E mesmo que tenha caído só um pouquinho a mais, ele caiu sobre uma base bem menor com a SG&A. Então, menos 1,6% de lucro bruto, com menos 1,5% de VGA ao ano, né, SG&A. Gerou uma queda de 4% ao ano de EBITDA. Teve uma espécie de desalavancagem operacional, mas foi por conta da questão do mix de produto. No que a empresa poderia melhorar, que é conter os custos operacionais, ela conseguiu conter. E conseguiu reduzir né, a diferença dos custos brutos para o custo operacional, né? O custo operacional agora é menor proporcionalmente do que a receita, tanto que agora está com a mesma margem EBITDA do que tinha quando tinha uma margem bruta bem maior, tá? Então esse é o principal ponto de que você pode acompanhar na empresa, né? Tipo, o melhor ponto de se analisar aqui não é a evolução da margem bruta, é a evolução da diferença do que tem a margem. Tem dois pontos que são principais: ver a evolução das margens para cada linha de negócio e contextualizar no contexto da empresa e tal, mas também ver qual é a diferença entre a margem bruta e a margem operacional, para ver se a empresa está conseguindo controlar bem seus custos operacionais, como tem conseguido, né? Ao longo do tempo tem diminuído essa diferença e assim menos custos operacionais sobre a receita, o que é bom, né? Mostra que a empresa consegue crescer, não aumentando tanto o seu escopo. E assim, você crescer mais e conseguir controlar isso, você gera uma alavancagem operacional, certo? Então isso é interessante. Hum, Logo, os principais dados a ser acompanhados dessa empresa não estão nas margens em si, e sim no aumento da receita líquida, do lucro bruto, mesmo que sobre uma base menor, o lucro bruto pode aumentar, né, motivado por um aumento forte de receita pela entrada de uma subsidiária com mix de produtos de menor margem, e assim uma alavancagem operacional entre lucro bruto e lucro operacional, turbinando o bottom line mesmo com margens menores, certo? Então, os principais dados a acompanhar aumento da receita líquida e do lucro bruto, e na alavancagem operacional tida entre o lucro bruto e o lucro operacional, expresso na diferença entre a margem bruta e a margem operacional. Que assim você turbina o bottom line, tendo essa alavancagem operacional entre lucro bruto e lucro operacional, turbinando o bottom line, mesmo com uma margem bruta menor, porque aumentou mais a receita, aumentou o lucro bruto, a alavancagem operacional é refletida no lucro operacional, assim você turbina o lucro operacional e o lucro líquido na bottom line, mesmo com a margenzinha menor, né, de forma curva. Certo? Exemplo, parece que de 2021 para cá a empresa está perdendo fundamentos. Margem bruta e margem operacional caíram bem, mas é porque produtos da Covid deixaram de entrar tanto no balanço. Então a margem bruta caiu, né? Hoje, enfim,
Né, em 2020 e 2021, a margem operacional era 50% de Life Science Solutions e era 37% da receita. Hoje a margem operacional é 36% nesse mesmo setor e é 22% da receita líquida, derrubando junto a margem operacional, né, de 32% para 24% por conta desse mix de produtos e etc. Mas é que a empresa antecipou o crescimento que viria nos anos seguintes, né? Nos anos atípicos de 2020 e 2021, veio um crescimento muito forte que antecipou o crescimento que viria naturalmente das outras linhas de negócio nos anos seguintes, tá? Apesar de ter um asterisco aqui que a gente vai entrar mais tarde, tá? Porque desde 2023 os resultados realmente estão ruins. Teve uma antecipação do crescimento, né, aqui em 2020 e 2021, mas ainda assim 2023 para 2024 foram bem fracos. Mas isso a gente vai ver depois. Ou seja, maior captura de valor expressa de forma cura em margens, empresas como essa não estão refletidas não está refletida não só nas margens de cada segmento de negócio em si, como também especificamente na diferença entre margem bruta e margem operacional. Quanto menor essa diferença, mais se controlou custos operacionais e mais se gerou alavancagem operacional. Então, podendo turbinar o lucro operacional, mesmo com um aumento tímido de lucro bruto num contexto de menor margem bruta. Tá? Então, mesmo que a empresa cresça com menor margem bruta, esse aumento de lucro bruto abaixo da receita pode turbinar o lucro operacional com o controle de custo operacional. Tá? E mesmo sem alavancagem operacional, continua sendo uma evolução dos resultados da empresa, porque, enfim, aqui o importante de você ver não é a margem bruta, e sim o lucro bruto. Quer dizer, é importante ver a margem bruta de cada segmento de negócio, mas no geral é o lucro bruto mais importante. Tá? A diferença entre margem bruta e margem operacional, mesmo com quedas na margem bruta, né, não no, caiu de 22 a 23% para 17% nos últimos anos, gerando valor na sinergia de custos na aquisição. Então, lá de ter outras empresas, é, né, corta muito custos operacionais, né, de estruturas administrativas repetidas, e assim corta os custos operacionais gerais da empresa e assim consegue gerar alavancagem operacional. Tanto que, desde 2010, se você for pegar desde 2010, a receita líquida ela tem crescido 320%, no mesmo patamar do lucro bruto. Né? Então, é como se tivesse tido um. Né? Então, é como se tipo, não aumentou muito a margem, o mix de produto permaneceu um pouco mesmo. Mas, por conta desse controle de custos, né? Em que o SG&A cresceu só 210%. P&D cresceu 400%, tá? Mas uma base bem menor, né? 280 milhões frente a 2 bilhões e 800 do SG&A. Então, por conta disso, mesmo com receita e lucro bruto crescendo na mesma proporção, por conta do aumento dos custos operacionais em cerca de 230%, né? Se você fizer a ponderação, o EBIT ele não subiu 320%. Por conta dessa alavancagem operacional, ele subiu 430%. Ou seja, 320% de receita, 320% de lucro bruto. Aí, teve o controle dos custos operacionais, gerou uma alavancagem operacional entre 320% de lucro bruto, mesmo sem expansão de margem, né? Margem com a mesma, né? Mesmo mix de produtos, entre aspas. Se transportou 320% a mais de lucro bruto em 430% a mais de EBITDA. Tá? Pra você ver, então, margem bruta aqui não é o mais importante. Claro, é importante acompanhar a margem bruta de cada segmento de negócio para ver se algum está tendo uma defasagem, alguma deterioração. Mas o ponto aqui é ver a expansão da receita líquida do lucro bruto e o controle dos custos operacionais, porque assim você tem uma alavancagem operacional entre o lucro bruto e o lucro operacional, mesmo que a receita suba além do lucro bruto. Tá? Então, por exemplo, a receita líquida poderia ter subido 400% e 300% só o lucro bruto. Só que com esse controle de custos operacionais, o EBITDA subiria 430%, por exemplo, e assim você teria uma alavancagem operacional que faria o lucro operacional subir acima da receita mesmo com margem menor. Certo? Se a empresa perde a mão nos custos operacionais, você tem uma desalavancagem operacional, como eu falei em 2022, de 2022 para cá. Né? Ela conseguiu controlar os custos operacionais, mas caiu no mesmo nível do lucro bruto, sendo que o lucro bruto é uma base muito maior. Então, por conta disso, o EBITDA não caiu 1%, caiu 4% ao ano. Né? Por conta dessa deterioração, entre aspas, mais ou menos, mas enfim, dos resultados recentes. Então, para você ver como que o controle de custos operacionais numa empresa tão grande como essa é muito importante e é um dos fatores mais importantes para a evolução do lucro ao longo do tempo. Tá? Não é a margem bruta, é o lucro bruto, é a alavancagem operacional do lucro bruto para o lucro operacional, mesmo que o lucro bruto cresça abaixo da receita, caindo a margem bruta, certo? Tá. Aqui a gente vai entrar numa parte meio chatinha da análise, tá? Porque você pode estar olhando e falando assim. Pera, só um momento. Voltando. Porque aqui tem uma pegadinha um pouco importante, tá? De se atentar.
Você pode ler e falar assim, pô, né, já vou antecipar um pouquinho a discussão de valuation, mas não é por causa do valuation em si por enquanto, tá? Vamos lá. Você vai pegar a Thermo Fisher, você vai olhar e falar assim, você pode ter a percepção de que, nossa, é uma empresa boa, calma, a gente ainda vai analisar a tese mais aprofundada depois, mas com EV/EBITDA de 26, que pro padrão do mercado, já chegou a ser menos, né? Bem menos, chegou a ser 15 e tal. Então você pode ler e falar, pô, pro mercado americano, considerando, né, o valor do mercado americano, que é mais esticado do que aqui e tal, por todos os motivos, enfim, você pode ler e falar, pô, então o EV/EBITDA até que tá num nível ok, não tá num nível tão alto, pô, aqui tá, não tá aparecendo pra vocês, né, peraí, ó, aqui, ó, 26,3, tá vendo? Enfim. Você pode ler e falar, pô, tá num valuation que eu considero bom, e pro mercado americano, então eu vou comprar. Calma, calma. O EBITDA dessa empresa é superestimado. Vamos lá, vou explicar o porquê. Se você for ver, porque assim, qual é a tese do EV/EBITDA? A tese do EV/EBITDA, ele é para medir o possível retorno para acionista, né? No valuation é basicamente sobre isso, né? É a antecipação de fluxos futuros, a valor presente, enfim. Então você olha e fala, pô, 10 bilhões de EBITDA, valor de 260 bilhões, né? Acho que tá 260, 240? 240, enfim. Você pode olhar e falar, pô, tá num valuation bom, né? Só que, porque eu pego esses 10 bilhões, se eu retornar tudo para acionista, pô, leve como se fosse 24 anos, tal, padrão americano, não é um padrão tão ruim. Só que não dá pra você contar com isso, porque o EBITDA nesse caso não é um bom proxy de geração de caixa. Se você for ver ao longo dos anos, o EBITDA sempre tá acima do FCO. Aqui, ó. 4 bilhões, FCO, ó, 4 bilhões de EBITDA, FCO, 3 bilhões. EBITDA de 5 bilhões, FCO, 4 bilhões. EBITDA de 6 bilhões, FCO de 4 bilhões e meio. Ele tá sempre abaixo. Se você for fazer as contas, desde 2015, o FCO, ele é geralmente 77? 77% do EBITDA. Então, basicamente, desde 2015, apenas 77% do EBITDA vai para o FCO. Né, com um desvio padrão de 3,9%, mas enfim, fica ali naquela faixa de 70 e pouquinhos a 80. Né? Só que isso é bem diferente de outras empresas. Vou pegar aqui, vai, Fleury, não porque é um negócio parecido, é do ramo de saúde também, mas só pra. Não tem nada a ver os dois negócios em si, tá? Mas só pra gente ver, por exemplo, aqui, ó, EBITDA de 2 bilhões, FCO de 2 bilhões e 90. Ó, se você for ver, tende a ficar bem ali parelho, né? Quase a mesma coisa. Agora, às vezes um pouquinho menos e tal, mas às vezes um pouquinho mais. Tipo, geralmente é bem parelho o FCO e o EBITDA, porque o EBITDA se vai. O FCO ele vai lá, pega o lucro líquido, reconcilia o resultado financeiro de depreciação e amortização, aí reconcilia algumas coisas a mais, compensa os impostos, e fica a mesma coisa. Por que então a Thermo Fisher não é a mesma coisa? Tá? Então, por que o fluxo. Então, por que não é muito correto usar o EV/EBITDA? Por causa disso, porque o FCO está sempre abaixo do EBITDA. Então, o mais adequado seria usar uma espécie de FCO por EBITDA, que aí daria uns 32. Eu fiz a conta, deu 32. Você pode achar isso bom, mas é diferente de 26. Aí você fala, tá, Fernando, ok, entendi. EV/EBITDA é muito bom utilizar, porque o EBITDA ele não é um bom proxy de geração de caixa, porque o EBITDA ele sempre vai estar acima do FCO. Mas por que ele vai estar acima do FCO? Né? Porque ele vai estar. Porque o FCO ele só vai ser tipo 75, 80, 70% do EBITDA. Porque o FCO está sempre abaixo. Olha, é, eu vou explicar, mas essa é uma parte bem monótona do vídeo, tá? Porque assim, a gente tem o costume de olhar leis bizarras de impostos e achar que são só coisa do Brasil, mas também tem nos Estados Unidos. O que acontece? É, isso tem tudo a ver com a forma como eles taxam amortização de ativos intangíveis. No caso da Thermo Fisher, não sei se isso aplica a outras empresas também, tá? Peço perdão. Mas no caso da Thermo Fisher, dos 3 bilhões de depreciação ao ano que eles têm, cerca de 1,9 bilhão é amortização de ativos intangíveis, como carteira de clientes, é, tecnologia de produto, enfim. É uma depreciação amortização que inclusive é bem superestimada, como a gente vai ver depois. E aí tende a trabalhar muito lucro líquido por conta disso. Mas enfim. Só que o que acontece? Na lei americana, ok, você vai lá, né, como na contabilidade padrão, você vai fazer você vai pagar imposto, o imposto corporativo, em cima do lucro líquido. Então você vai lá, pega o EBITDA, você deprecia tudo, amortiza todos os ativos intangíveis, tem o lucro líquido, aí você paga imposto sobre isso. Só que o que acontece?
Nos Estados Unidos, a amortização de ativos intangíveis não entra no benefício fiscal de redução de imposto. Então, pro fisco americano, isso aqui é um custo que não existe, que não pode ser desconsiderado lucro líquido. Então, o que eles fazem? Eles vão lá, taxam a empresa, o imposto corporativo, em cima do lucro líquido. Tá. Só que na DFC, o que eles fazem? Eles pegam esses 1,9 bilhões de ativos intangíveis amortizados e cobram imposto da empresa em cima disso. Então é como se, assim, na DRE tá tudo certinho, eles taxam em cima desse lucro líquido, só que eles vão lá, pegam os ativos intangíveis amortizados, separam, jogam na DFC e jogam o imposto corporativo em cima disso e falam pra empresa pagar também. Então, por conta disso, a empresa é obrigada a pagar esses impostos sobre os ativos intangíveis amortizados na DFC, fazendo a CFCO cair bastante. E não só isso, essa bizarrice tributária não é só em cima da amortização de ativos intangíveis, que o fisco americano não reconhece como um gasto, e assim obriga a empresa a pagar imposto em cima desse suposto gasto que não existiu. O que eles também fazem isso em cima da pesquisa e desenvolvimento. Desde uns anos atrás, foi aprovada uma lei que o que acontece? A pesquisa e desenvolvimento entrou no mesmo balaio parecido, né, dos ativos amortizados intangíveis. Só que, não da mesma forma, não é tipo, isso aqui eu não reconheço como gasto, então você vai pagar imposto em cima disso. Não, é uma coisa mais bizarra ainda. Eles vão lá, pegam isso aqui, esses 1,4 bilhões, e cobram também o imposto corporativo em cima disso. Só que não é só, tipo, você paga imposto e acabou. Não. Você paga imposto em cima desse gasto de pesquisa e desenvolvimento, e você pode deduzir esse imposto pago ao longo do tempo. Então vamos supor, 1,4 bilhões, 1 bilhão 390 milhões, vamos supor que é 20% imposto corporativo, aí você pagou 268 milhões. Aí isso aqui, tipo, você pagou esses 268 milhões, só que ao longo do tempo, você pode, tipo, você pode, a cada ano, nos próximos 5 anos, reduzir 20% desse valor do seu pagamento total de impostos. Você pega esses 268 milhões, 20% dá 53,6. Aí, nos próximos 5 anos, a cada ano você pode, tipo, vai dar o imposto total da empresa, você reduz 53,6, que é o 20% do que você pagou de P&D em 2024. Você pode fazer isso. Então, isso que acontece. Só que a empresa, ela tá sempre aumentando os gastos com P&D. Então, quando, tipo, daqui a 5 anos, ela vai poder reduzir né, os últimos 5 anos de gastos com P&D que ela pagou de imposto, só que ela vai estar num nível de P&D maior, então ela vai continuar pagando imposto a mais. Então é como se fosse um empréstimo sem juros pro governo, que o governo vai pagando 20% todos os anos por 5 anos. Só que como a empresa sempre está investindo cada vez mais em P&D, essa conta nunca fecha. Então, por conta disso, ela sempre vai ter que pagar um imposto a mais por conta desses gastos em P&D, o que somando com essa reconciliação que eles fazem dos ativos intangíveis amortizados, que eles não reconhecem como gasto e obrigam a empresa a pagar como né, imposto na DFC, você tem essa deterioração do FCO, né? Então, tipo, todo ano, se você for abrir o DFC, tá lá, tipo, 2 bilhões, 1,5 bilhão em Change Income Deferred Taxes, né? Que é a variação em impostos diferidos, né? Porque a empresa todo ano ela vai lá e paga, então, só nessa brincadeira, papo de 1,5 bilhão de dólares em impostos adicionais ao fisco americano por conta dessas duas leis. Então, por conta disso, isso não passa pela DRE, só que isso sai diretamente do FCO, né? Que vai lá, esse EBITDA basicamente volta pro FCO, só que aí você diminui, você tira desses 10 bilhões de EBITDA esses impostos adicionais que não tramitam na DRE. Daí, por conta disso, o FCO tá sempre menor, tá? Por isso que, como eu disse, desde 2015, o FCO, sobre o lucro operacional, tá na faixa de 77%. Geralmente, FCO é próximo ao EBITDA, mas nesse caso, o FCO geralmente na empresa é só cerca de 77% de EBITDA, desvio padrão de 4%, por conta dessas duas leis meio bizarras, tá? Então, por isso que eu falo, o EBITDA aqui é um pouco enganoso. O melhor é analisar FCO por EBITDA, porque é com FCO que você pode ver o quanto que a empresa realmente pode retornar para o acionista. Certo? Enfim, mais uma ligação de telemarketing. Vamos lá. Enfim. Pera, beber uma água, desculpa. Enfim, continuando.
nessa questão da FCO que eu acabei de falar, mas lembra que eu acabei de falar que depreciação e amortização era muito superestimada? Então, foi pelos motivos que eu acabei de antecipando, né? A DIA, ela cresce menos que o EBITDA ao longo do tempo, tá? Isso é uma coisa interessante. Só que mesmo assim, meu Deus, mais um. Eu vou matar vou matar esse cara de telemarketing, pelo amor de Deus, desculpa, gente. Eu tenho esse número há 10 anos, eu ainda recebo ligação perguntando pela dona antiga do número. A vida é complicada, mas enfim, vamos lá. A depreciação e amortização ela tende a crescer menos que o EBITDA, o que é uma coisa interessante. Só que mesmo assim, a depreciação e amortização é meio superestimada pelos motivos que eu já falei. Pô, dos 3 bilhões 3 bilhões e 100 amortizados em 2024, depreciados amortizados, 1,9 bilhões carteira é coisa intangível. Só que, tipo, desses 1,9 bilhões amortizados de ativos intangíveis, 80% foi carteira de clientes. Que, tipo, amortizar carteira de cliente não faz muito sentido. Porque lembrando, aqui não tem goodwill. Tá? Antes que alguém fale, mas e goodwill? Porque a empresa adquire muito. Não tem amortização de goodwill. Goodwill é testado, eles né, depreciam, eles não depreciam, eles fazem um teste de impairment, né? Não tem questão de goodwill. Então é basicamente, tipo, boa parte disso aqui, 1,9 bilhões, é ativo intangível e boa parte disso é a carteira de clientes das empresas que eles compram. Isso aqui, meu, se você for investindo, for melhorando a empresa, mantendo a operação, não tem por que você gastar, prover valor para perder carteira de cliente. Então isso aqui é muito superestimado no final das contas, tá? Dos 1,9 bilhões amortizados, 80% disso é carteira de cliente, 20% é patente, etc., que a empresa vai recompondo no CAPEX, só 1,2 bilhões que aí realmente é prédio e tal, prédio, maquinário, enfim, que aí talvez seja uma coisa mais interessante de se depreciar. E faz sentido, né? Geralmente o CAPEX ele tem que acompanhar um pouco essa depreciação da parte física, né, da depreciação. Né? Por exemplo, 1,2 bilhões, o CAPEX foi 1,4 bilhões. CAPEX esse que já inclui manutenção e expansão orgânica, né? Lembrando que essas aquisições não entram no CAPEX, porque o CAPEX ele é FCO, não é FCI, enfim, sei lá. O ponto é, esse CAPEX não inclui aquisições. Aquisições são debitadas direto do caixa. Então esse CAPEX é só manutenção e expansão das operações orgânicas. E mesmo assim, raramente. E mesmo assim ela tende, tipo, a ser próximo. Quer dizer, não tão próximo, né? Tem alguns anos que é mais. Mas no geral tende a ser próximo da depreciação dos ativos depreciados, físicos, né? Não amortizados. Então, enfim. Essa depreciação e amortização acaba sendo bem superestimada, certo? É estruturalmente bem maior que o CAPEX. Como eu disse aqui, DA bem superestimada, não se deprecia goodwill, mas 1,9 bilhões dos 3 bilhões amortizados são ativos intangíveis como carteira de clientes e produto technology, que já é coberto pelo ID e CAPEX. Não à toa, DA é estruturalmente bem maior que o CAPEX, que envolve manutenção e expansão das operações, mesmo que não abranja M&As. Tá? E, enfim, falando um pouco mais né, daqui do balanço, essa é uma coisa bem interessante. Aqui eu presumo que os dados só estejam incompletos, tá? Desconsiderem um pouco isso aqui. Mas, se você for ver, você pode olhar e falar, nossa, Fernando, mas essa empresa é muito alavancada. Porque, de fato, né, não tem nada de lease, então que é dívida bancária mesmo. Quer dizer, até tem um pouco de lease, tá? Eu encontrei um pouco de lease no balanço, mas não era relevante. Então, assim, tem pouco lease, pouco relevante, tanto que nem tá aqui. E, pô, é uma margem de endividamento alta, né? Tirando 2020, 2019, né, que aí foi um ano mais atípico. Não, 2021, né, que foi um ano mais atípico, lógico, 2020, que foi um ano bem atípico da pandemia e tal. Pô, a base de endividamento da empresa é 2, 2,5, 3, chegou a 4, né? 3 e alto. Pô, não é uma empresa muito alavancada, não? Então, essa é uma particularidade da Thermo Fisher que é bem diferente das outras empresas, até mesmo das empresas americanas, tá? Porque se você for pegar a CRH, que a gente analisou na semana passada, outra estoque, né, que a gente analisou, tá? A Irlanda é só por questões fiscais, tá? Não é muito. Enfim. Cadê aqui o meu template? Cadê aqui? Se você for pegar a dívida líquida dela, ó, por exemplo, 11 bilhões de dívida líquida, 600 milhões de resultado financeiro. Enquanto isso, né, tipo, sai 7 bilhões de dívida. Ah, não, dívida líquida já. Dívida líquida já inclui caixa, ok. Dívida líquida. Aqui tem lease, né? Enfim, se você desconsiderar lease, 10 bilhões de dívida líquida deu 600 milhões de resultado financeiro. Enquanto isso, aqui 30 bilhões de dívida líquida deu 380 milhões de resultado financeiro. Tá?
O que acontece? A Thermo Fisher, ela tem um custo de dívida muito baixo. Muito baixo. Menor que a inflação, basicamente. Eu fiz a conta à mão. Quer dizer, não fiz à mão, né? Pedi pro Gemini, lógico. Mas eu abri o Tanquei, abri a tabela de todos os empréstimos, debentures. Quer dizer, não é debenture, né? Porque não é brasileiro, mas enfim. Todas as dívidas feitas. E o custo de dívida médio ponderado, né? Ou seja, se você juntar tudo que ela tem de dívida e ela tivesse que pagar tudo aquilo em uma única taxa, né? É o custo médio ponderado da dívida, né? O VAC. Quer dizer, não é o VAC porque não tem custo de equity. Mas enfim, vocês entenderam. O custo médio de dívida é 2,6%. É um custo de dívida muito, muito baixo. Tem empréstimos que ela faz que tem juros de 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. E ó, tem inflação. Tipo, se você emprestar pro Tesouro Americano, é 3%. Eles pagam, tem empréstimos que eles pagam 0,5% ao ano. Eles têm um custo de dívida muito, muito baixo. Então, por conta disso, não é muito alavancada? Meio que não. Porque como é um custo de dívida muito, muito baixo, e eles têm um caixa que rende alguma coisa, o resultado financeiro deles fica muito, muito baixo. Eles pagam menos resultado financeiro hoje do que eles pagavam quando eles tinham metade da dívida. Por conta desse custo de dívida que tá muito baixo. Então, por isso que para uma empresa dessa, eu até falo, não, ok, a dívida é muito, muito alta. Só que não vale a pena a empresa pagar. Porque, pô, vamos supor que ela paga um terço dessa dívida aqui, ela paga 10 bilhões. Ela vai conseguir reduzir 200 milhões, talvez, de resultado financeiro em um ano. É muito mais vantajoso para a empresa pegar esses 10 bilhões em vez de quitar dívida e comprar uma outra empresa. Porque o que essa empresa vai injetar de lucro operacional, lucro bruto e afim, vai ser muito maior do que a redução do resultado financeiro. Então, esse é um caso de uma empresa que é, ok, assim, primeiro que 2 e 3 vezes dívida líquida EBITDA pro padrão americano já não é muito alto, porque lá os juros são estruturalmente menores. Mas como é uma empresa com um custo de dívida espetacularmente baixo, muito, muito baixo mesmo pro padrão americano, que tende a ser 5, 6 e tal, por conta disso, tipo, não vale a pena pra empresa pagar a dívida de volta. Vale a pena ela investir no próprio negócio, em aquisições, etc. Porque o que ela vai conseguir reduzir de resultado financeiro abatendo a dívida, quitando a dívida, vai ser vai ser bem menor do que o que vai aumentar de resultado se ela comprar uma empresa nova com esse mesmo dinheiro. Então não vale a pena aumentar muito o endividamento também por causa dos covenants e tal, né? Também se chegar a 10 vezes de dívida líquida EBITDA, vão tentar executar as dívidas. Mas não vale muito a pena também diminuir, tá? Porque nesse caso é uma empresa que não vale muito a pena você ver o dívida líquida por EBITDA. E sim você vê o impacto desse resultado financeiro. Porque é uma dívida líquida EBITDA muito alta, mas que na prática se traduz em um resultado financeiro muito, muito baixo. Então, por conta disso, não é um resultado financeiro que, mesmo com endividamento alto, não é um resultado financeiro que destroça a empresa. Porque qual é o problema de um alto endividamento, um alto dívida líquida por EBITDA? Você tem um alto resultado financeiro que destroça, que destrói a rentabilidade da empresa. Só que como é um custo de dívida muito baixo, e a empresa consegue, tipo, ter um rendimento sobre um caixa maior do que a dívida, mesmo assim, mesmo tendo um endividamento muito alto, não tem esse impacto de ter um alto resultado financeiro. Então ela tem um endividamento muito alto, que o problema é ter um resultado financeiro muito que destroça a rentabilidade, mas ela não tem esse resultado financeiro ruim que destroça a rentabilidade, porque o custo de dívida dela é muito baixo. E aí, então o resultado financeiro acaba sendo muito baixo. Então, por conta disso, é uma estrutura de dívida alavancada, só que pro padrão americano não é tão alto, porque lá os juros é estruturalmente menor. Só que, considerando o custo de dívida muito baixo da empresa, e que mesmo com endividamento alto, né, supostamente, né, isso se traduz em um resultado financeiro muito, muito baixo, não vale a pena para a empresa pagar essa dívida que ela tem, né, que tá além do mínimo, e também não é como se fosse, tipo, nossa, tá uma situação temerária a estrutura alavancada. Pô, com 3 vezes de dívida líquida EBITDA, ela tá com um impacto de resultado financeiro na rentabilidade muito menor do que muita empresa que não tem nenhum de dívida líquida EBITDA no Brasil, tá? Então, assim, é uma estrutura de dívida que aparentemente de início é alavancada, mas na prática nem é muito. Não vale a pena muito subir, porque também pode ter um descontrole, né? Ter um aumento exponencial do resultado financeiro por causa, né, do além do que extrapolar o caixa. Também você não pode aumentar muito por causa dos covenants, né? Tipo, você não pode ter, tipo, quando a empresa vai pegar dinheiro emprestado, tem alguns termos, né? Então a empresa não pode se alavancar 30 vezes de dívida líquida EBITDA, porque a empresa não vai conseguir pagar. Então, não vale muito a pena para a empresa aumentar muito a dívida por conta desses covenants e porque pode ter um impacto exponencial no resultado financeiro caso ela comece a se alavancar muito mais do que ela tá.
Mas no patamar atual, como ela tem um custo de dívida muito baixo, que faz o resultado financeiro, mesmo com 3 vezes dívida líquida e EBITDA, ser um resultado financeiro muito ínfimo, né, que não impacta a rentabilidade, não é nem um pouco problema a estrutura de capital dela. Pelo contrário, talvez ela poderia até aumentar para 5 vezes e continuaria não tendo um impacto forte no estado financeiro, e ela conseguiria empregar esse capital adicional em mais aquisições que gerariam mais valor e aumentariam mais o lucro, apesar desse resultado financeiro maior. Tá, então, assim, a estrutura de dívida da empresa é alavancada, e ela trabalha com uma espécie de, pô, vamos comprar muito, se alavancar muito, aí depois que comprar muito, compra um pouquinho menos, vai comprando coisa menor, enquanto os negócios maiores vão entrando no balanço, vão gerando EBITDA e tal, num ciclo lento, que aí quando eventualmente esses novos negócios entrarem, o EBITDA aumentar e assim o endividamento cair um pouquinho, repete esse ciclo e tal. Só que, nesse caso, é um ciclo que eu acho que não é o melhor dos mundos, porque é um pouquinho lento, mas é um ciclo que no final das contas acaba sendo bom, porque mesmo que seja um ciclo lento, isso da queda do endividamento, como o endividamento da companhia, mesmo sendo alto, por ter um custo de dívida muito baixo, acaba impactando muito pouco o resultado financeiro, a empresa poderia pegar bem mais dívida, que não provavelmente não impactaria tanto o resultado financeiro, assim, não aumentaria tanto, e provavelmente aumentaria o lucro mais do que aumentaria o resultado financeiro. Então, aqui é uma empresa um pouco complexa de se analisar. Põe uma estrutura alavancada, só que mesmo sendo uma estrutura alavancada, tem um impacto financeiro muito baixo. Um resultado financeiro muito baixo. Então, por conta disso, mesmo sendo alavancada, não vale a pena quitar a dívida, porque ela consegue uma rentabilidade maior comprando outras companhias. E ela poderia até pegar mais, desde que o resultado financeiro não aumentasse exponencialmente, ou desde que não atingisse algum covenant, que é o que eu presumo que esteja acontecendo para ela não se alavancar ainda mais. E para não aumentar o risco financeiro também natural de quando você pega a dívida. Então, assim, é um endividamento alto? É. Só que na prática, nem um pouco. Porque o resultado financeiro acaba sendo muito baixo, né, irrelevante. Não vale a pena para a empresa quitar essa dívida, não. Ela pode ter rentabilidade maior investindo em melhores, em bons M&As. Então, é uma estrutura de dívida alavancada, mas que na prática é muito pouco impacto de resultado financeiro, e na prática, no final das contas, ou seja, uma estrutura alavancada, mas que não tem os problemas de uma estrutura alavancada por causa do baixo custo de dívida. Então, mesmo tendo um alto dívida líquida EBITDA, não gera resultado financeiro alto, então por conta disso, é alavancado, mas não gera problemas de alavancagem, não gera alto custo financeiro, então a empresa poderia se alavancar ainda mais, sem muitos problemas. Claro, desde acompanhando para ver se esse aumento não alavancaria muito, né, exponencialmente o resultado financeiro, mas não parece que seria o caso. Então, resumindo, é uma estrutura de dívida bem alavancada, mas que na prática não é nem um pouco alavancada, porque o resultado financeiro é muito, muito baixo, por conta que o custo de dívida é muito baixo, e não vale a pena para ela quitar essa dívida mesmo com endividamento alto. Valeria a pena para ela, inclusive, pegar mais dívida se isso não estourasse algum covenant ou se isso não aumentasse exponencialmente o resultado financeiro, que a gente não tem como saber. Então, muito alavancado, mas que não impacta o resultado financeiro, então é relevante, ela poderia se alavancar mais e vale mais a pena para ela investir em M&As, porque isso vai gerar um aumento do lucro maior do que o aumento do resultado financeiro da dívida. Então não vale a pena para ela quitar essa dívida. Enfim. Então, é alavancado, mas não gera resultado financeiro alto, então tudo bem, tá? Estrutura de capital alavancada por conta das aquisições, mesmo que cabe dentro da FCO. Espera a empresa se alavanca para adquirir outras, se alavanca bem, e espera desalavancar um pouquinho enquanto realiza aquisições menores antes de sinergia operar, né, as sinergias desses grandes negócios operarem e EBITDA e FCO aumentarem. Que aí, quando EBITDA e FCO aumentam, o endividamento, não dívida, o endividamento cai, e aí sim o ciclo pode ser reiniciado. Né? Ciclo relativamente lento, com índices de endividamento alto, mas ainda assim. Vai lá, compra uma empresa grande, espera um pouco entrar no balanço, que aí aumenta o EBITDA e FCO, e assim a dívida não cai, mas a base, o EBITDA aumenta, e assim o endividamento cai, né, porque o endividamento é sobre o EBITDA, e aí quando o endividamento cai, ela pode comprar mais e assim fica esse ciclo. Só que é um ciclo relativamente lento. Mas mesmo assim, é um ciclo meio lento, mas considerando que o custo de dívida dela é muito baixo, e que o resultado financeiro, mesmo para um endividamento muito alto, é muito baixo, esse ciclo poderia ser acelerado, aumentando cada vez mais esse endividamento sem grandes problemas, desde que, né, não aumentasse também tanto para não estourar algum covenant e tal. Certo? Freio relativo nas aquisições, nos últimos tempos, teve a aquisição da PP em 2021, mas a empresa provavelmente previu, né, que o EBITDA não ia crescer de 2021 para cá, por conta desse aumento súbito
e excepcional do EBITDA em 2020 e 2021 por causa dos produtos da Covid. Ela provavelmente previu que tá, o EBITDA tá inflado agora, então daqui pra frente não vai crescer, porque enquanto cair os produtos da Covid vão subir os outros, aí vai meio que balancear, então vai ficar meio estagnado. A empresa parou de investir em grandes aquisições, né? Mesmo com alto endividamento, de gente juros tanto. Ah, e também, mesmo com esse tanto de dívida, uma prova de que ela não precisa, né? É que ela também retorna muito acionista, né? Olha o quanto ela tem recomprado nos últimos tempos. Tem recomprado bastante. Mesmo com um custo de dívida bem alto. Quer dizer, custo de dívida não, mesmo com um endividamento bem alto. Mas como o custo de dívida é baixo, ela consegue investir em M&A, retornar para acionista, e isso gera mais valor do que simplesmente pagar a dívida, né? Foi o que eu disse aqui, mas mesmo com tanto endividamento, não resultado financeiro diante da dívida, diante dos juros estruturalmente menores e pouco resultado financeiro para tanta dívida líquida, né? Coloquei tanto. De 25 a 40% do capital foi utilizado para retornar ao acionista, né, via recompra de dividendo, e 60 a 75% para aquisições, capex, etc, né, que é algo que eles pretendem continuar mantendo nos próximos anos, né, essa faixa, 25 a 40% para retorno ao acionista, 60 a 75% para aquisições. Tanto que em 2024 foi 8 bilhões utilizado em capex e M&As e 4,6 bilhões para retornos ao acionista, que mantém mais ou menos nessa faixa. 60 de fica na banda baixa ali, né? 60% de ficou em 2024, 60% para M&A, 40% para retornos. Ah, e para isso teve que queimar um pouco de caixa, né? Caiu de 8 para 4 bilhões, mas ok, ainda tem caixa, nos anos anteriores ela tinha reforçado caixa, queimou um pouco de caixa, podendo se alavancar um pouquinho, mas nem se tivesse alavancar, e mesmo assim, se tivesse, não seria um problema tão grande necessariamente. Enfim. Emprego do capital M&As, né, em aquisições, mergers and acquisitions, considerado mais rentável para a empresa do que a simples redução do resultado financeiro causado pela quitação de dívidas. Ela teria que gastar ela teria que abater muita dívida para diminuir muito pouco de resultado financeiro, então não vale a pena. Tá? E sobre o 10K, é só uma coisa que eu vou falar do 10K. Hoje a gente não vai abrir 10K, porque muito do 10K tava na questão da diferença de FCO e EBITDA, mas não abri, não preciso abrir pra falar. A única coisa interessante de se ver é que no 10K, né, dos ativos da empresa, ela tem 46 bilhões de dólares em goodwill. Tá, mas como eu disse, isso não é amortizado, nem depreciado, certo? Enfim, quer dizer, não é amortizado, né, que goodwill é intangível, então é amortizado. Enfim, agora que a gente já viu os números, né, enfim, agora que a gente já viu os números, tanto que assim, né, foi o que eu falei, quase 30% a mais de lucro operacional, e desde então, né, deixa eu pegar aqui, era o ano de 2010, primeiro ano sem impacto da crise de 2008, e por conta disso, né, aumentou quase 30% o lucro operacional e 590% o lucro por ação. É assim que uma empresa dessa funciona. Perdão que estão mandando 58 mensagens, quem é que tá mandando mensagem, pelo amor de Deus. Ah, beleza, tá, ok. Enfim, tanto faz. E vamos falar aqui um pouco da tese da empresa, tá? Só pra gente fechar aqui. Eu também preciso ir logo, porque tem gente chegando em casa, tem visita. Vamos lá. Tá na entrada da cidade já, então vamos lá. Ponto é, sobre a tese. Já falei um pouco da tese aqui, tá? Né, no início, retomando tudo que a gente já falou, né? Mas basicamente aprofundando a tese. Ela tem diferentes margens em cada linha de negócio, né? Só pra aprofundar o que eu falei antes. Né? A margem de cada linha de negócio. A margem dessa linha aqui de Laboratory Products and Biopharma Services, a margem operacional é 14%, e aqui envolve tanto os instrumentos, né, e tal, porque assim, ó, eu não coloquei aqui no roteirinho, mas tá aqui no papel, peraí, deixa eu pegar pra vocês. É, isso aqui, esse setor, ele é basicamente, é um pouquinho de tudo. Tem fonte de e-commerce, tem pesquisa clínica, né, CRO e CDMO entram aqui, tem serviços farmacêuticos no geral, e também tem laboratory products, né, como tá no nome. Tem algumas máquinas, tem ali instrumentos, reagentes e tal. Mas esses laboratory products aqui, são produtos de laboratório mais do dia a dia, tá? Não são tipo aquelas máquinas super estruturadas. Não, aqui é mais coisa do dia a dia mesmo. Tá? E aí aqui a margem operacional é 14%. Tá? Aqui é o setor em que os produtos serviços CRO e CDMO não, tá? Já é outra coisa. Serviços farmacêuticos também já é outra coisa.
Mas o Laboratory Products em si, aqui nessa linha, os Laboratory Products é uma coisa mais do dia a dia, mais comum, mais do dia a dia, né? Algo menos. Claro, a Thermo Fisher ainda tem a de melhor qualidade, mas esses Laboratory Products aqui envolvidos são aqueles mais. Que sofrem de maior competição, né? Tem mais concorrência, pois tem menos margem, né? Que tem mais concorrência, porque não é os produtos mais desenvolvidos, mais tecnológicos, mais especializados, mais refinados nem nada. São coisas mais do dia a dia ali, aquele tubo de ensaio, essas coisas, tá? Mas enfim, a gente tem Specialty Diagnostics, que aqui a margem já aumenta, né? A margem já é 26%, aqui é 14% de margem operacional, aqui é 26%. E aqui, esse daí não tem nem muito o que falar, né? É basicamente um pouco que tá no nome, né? Basicamente máquinas mais refinadas para diagnósticos de coisas mais específicas, né? Câncer, genética, etc. Tá? Analytical Instruments tem a mesma margem, tá? É também 26% de margem operacional. Mas aí é. Mas aí já é um pouco diferente, tá? Analytical Instruments, como diz o próprio nome, são instrumentos de tecnologia para análise científica de amostras, etc. Né? Tanto com instrumentos em si, né? Instrumentos. é, Como tá o próprio nome, né? Instrumentos físicos, mas também máquinas, né? Então, basicamente, esse setor, 26% de margem operacional, é instrumentos e máquinas que possuem tecnologia para análise científica de amostras e etc. E tal, tá? E Life Science Solutions é o setor de maior margem, né? 36% de margem operacional. E é um setor em que eles têm um portfólio de produtos de pesquisa e bioprodução, tá? Com máquinas, reagentes, bioprocessadores, é a parte mais refinada da empresa, tá? As outras também são nessas duas, mas aqui, máquinas, reagentes, bioprocessadores, produtos essenciais para e são, no geral, produtos mais essenciais para avanços científicos em biofarmácia. Então, o cara lá faz e precisa de uma máquina super específica, aí vai lá, pega para a Thermo Fisher faz, seja medido ou não, né? São produtos os mais refinados possíveis, os mais caros, pois que são os de maior margem, porque é um nicho muito especializado, muito de top quality, assim, que basicamente a Thermo Fisher não tem concorrente, e assim ela consegue ter uma margem operacional maior. Ela é a. Né, basicamente não tem concorrente, porque são os produtos mais refinados, mais tecnológicos, mais científicos, que basicamente só ela faz, então ela tem uma margem mais alta por conta disso. São os produtos essenciais, são os melhores que tem. Produtos essenciais para avanços científicos em biofarmácia. E também tem um custo de substituição muito alto, né? Porque isso já entra em todo o sistema da Thermo Fisher, né? Uma coisa mais tal. E assim tem um custo de substituição maior para quem utilizar eles, né, no dia a dia, os pesquisadores, né? Também né, eles fazem produtos à medida para os clientes e também eles podem ter ganhos de escala não só porque são os principais, né, então tem ganho de escala naturalmente, mas também porque eles estão em contato direto com todos os consumidores cientistas do mundo todo, então eles conseguem ter insights dos consumidores, de seus clientes, que fazem eles melhorarem os produtos e poderem ter maiores vantagens a partir daí. E também eles conseguem, por ter uma posição de liderança, também ter uma posição que eles podem se beneficiar bastante de IA, né? Como eles estão numa posição de liderança, eles conseguem ter um escopo muito grande para colocar IA nas próprias máquinas e assim, pô, em análise científica, tecnológica, IA pode ajudar muito, fazer muita diferença. E eles têm um belo espaço para ganhar aqui, quem sabe até fazer um serviço, né? Você vende a máquina e vende o serviço junto, tem uma receita recorrente além dos reagentes e dos consumíveis. Uma venda de crescimento interessante para a companhia, né? É a implementação de IA nos seus produtos, porque ela é a melhor empresa do setor, maior, né, maior qualidade, em alguns produtos que só ela faz, então ela pode né, ampliar suas margens a partir daí, certo? O CAPEX dos últimos anos de aquisições foi a maior parte aqui, tá? Nesses Laboratory Products e Biopharma Services, tá? Até porque esse é um setor um pouco injusto, inclusive, porque a PPD e a PATEO, né, que faz os serviços de CRO e CDMO, entram aqui. Não é a mesma coisa que Laboratory Products, não é uma boa distinção, na minha opinião. Mas enfim. Dá por isso que até a margem caiu, né? A margem caiu nos últimos anos porque a maior parte dos investimentos veio para esse setor que tem menores margens, naturalmente, tá? Aí a margem caiu, mas o lucro, né, tá ali. Últimos anos, o crescimento foi movido a produtos de menor margem, tanto que a receita líquida é estável, né, o que saiu da Covid entrou desse setor de Laboratory Products e Biopharma Services, e o lucro bruto caiu. O lucro bruto caiu, né, porque entrou na mesma medida na receita esse setor, só que esse setor tem margem menor, né, do que o setor de Life Science Solutions, que era o setor em que entravam os produtos da Covid. Aí o lucro bruto caiu. Mas os números não deterioraram, apesar de alguma coisa que a gente vai falar mais tarde. Né? É alguma a tese mais geral aqui. Eles estão no mercado de saúde, né, de healthcare,
tem uma tendência de crescimento, né, madura, né, 4 a 6%, alguns setores até 7 a 9 e tal. Eles têm um mercado com projeção de crescimento maduro no longo prazo, diante do avanço da demografia global, tá? Especialmente a demografia ocidental, né? Tem maior renda no geral. Então, tem um mercado a capturar aí. E também não só o mercado tem tendência de crescimento, mas eles também podem pegar share, né? Comprando subsidiárias, se expandindo, ampliando o leque de produtos e serviços oferecidos. Né? É um mercado que não é tão fragmentado, mas também não é tão consolidado, bem longe disso. Pelo menos em 2020, eu vi uma apresentação de 2020, que, tipo, os três maiores players desse setor, né, a Thermo Fisher sendo uma delas, eles tinham 30% do mercado, um pouquinho menos, inclusive. Então, eles têm share a capturar aí. Né? A Thermo Fisher também tem share a capturar aí. É, tanto que o crescimento da Thermo Fisher pode ser tanto via orgânica, né, que é via crescimento do setor, e via projeção da própria Thermo Fisher no mercado, né, ampliando sua participação no mercado, sendo uma empresa de top quality, via o seu forte investimento em P&D, que é inigualável, né, ela tem um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento que ninguém tem, o que reforça a qualidade dos produtos dela e torna ela menos suscetível à competição e a disrupções, né? Além também, né, porque ela é a empresa que mais investe, e assim, ela que tem uma capacidade de fazer produtos competitivos e disruptivos do mercado, né, com IA e etc. Além também, ou seja, ela tem um crescimento via orgânica não só por isso que eu acabei de falar, mas também via crescimento do setor e via penetração em novos mercados, né? Ela vende para o mundo todo, mas ela pode reforçar a sua posição em outros mercados, né? Em 2020 eles estavam falando do que eles tinham acabado de entrar no mercado sul-coreano, enfim. Né? Além disso, eles também podem crescer via share, né? Que é utilizando essas vantagens competitivas de escala, de insights dos consumidores, de ser top quality, de ser a empresa mais inovadora do setor, menos sujeita a disrupções e competições, e, né, tendo o maior leque de produtos e serviços oferecidos, sempre adquirindo empresas para tentar ampliar ainda mais e tentar consolidar a indústria no nome dela, em que ela, né, vende tudo para todo mundo, né, ganhando escala de comercialização, etc, etc. Né, então ela pode crescer via share utilizando isso também, né, ganhos de escala, custos operacionais, custos brutos, vai lá, compra uma empresa e, e, e essa empresa utilizava insumos da própria Thermo Fisher, né, a Thermo Fisher deixa de ter lucro nesses insumos e assim o lucro da empresa dispara ainda mais, integra numa mesma cadeia logística, reduz custo bruto operacional, etc. Então cresce via share integrando, né, toda a indústria no nome dela, com todos esses ganhos de escala, custos brutos, custos operacionais, custos de insumo, competição, pesquisa e desenvolvimento, disrupção, inovadora, top quality, etc. Além de que também ela pode crescer via inorgânica, né? Comprando outras empresas líderes de top quality, que é esse o setor dela, né? Ela gosta de comprar esse tipo de empresa. Empresas essa que, ao integrar também no seu ecossistema tal, ela cria um portfólio inigualável, muito verticalizado, com muito amplo, e que assim, ela consegue integrar tudo num sistema que passa a ter um custo de substituição muito forte para os cientistas que utilizam ela todos os dias, certo? Ou seja, os cientistas que já utilizam ela para os seus melhores produtos passam com essa diferenciação possível de A, com todo esse portfólio integrado, em que tudo está consolidado no nome dela, com todas essas sinergias que gera para ela de custos, custos brutos, custos operacionais, ecossistema, portfólio e tal, isso pode gerar um custo de substituição muito forte para o cientista, em que o cientista ele vai preferir pagar mais pelos produtos da Thermo Fisher, mesmo que eles sejam um pouco mais caros, porque tá tudo integrado no mesmo sistema, né? Já tá integrado aquele sistema, ele já usa aquele software, ele já usa tudo aquele maquinário, já tá acostumado, e é o melhor que tem, que vai oferecer os melhores resultados, os mais otimizados, etc e tal. E assim, não vale a pena pegar uma opção mais barata só por ser mais barata, porque já tá todo mundo acostumado já a utilizar aquele maquinário. Né? Um pouco, por exemplo, o que a Adobe faz, né, com Photoshop e tal, todo o programa, né? E, óbvio, são negócios bem diferentes, mas essa é a ideia. Né? Tem ganhos de escala e de custo na pesquisa e desenvolvimento, na CDMO e no CRO, além de ganhos na qualidade de seus equipamentos graças à IA, né? Ela pode utilizar o serviço, ela pode criar um serviço mensal recorrente para o uso da IA nos seus aparelhos, que é uma coisa que a Thermo Fisher tem um potencial especial, né? Pela ser líder de mercado, fazer justamente esses produtos de maior qualidade. Então a Thermo Fisher é mais capacitada para capturar essa parcela do ganho de custos, ganho de escala, tudo mais, ganhos trazidos pela IA no setor dela, né? Que é a produção de equipamentos, aparelhos, consumíveis, reagentes, instrumentos, produtos, enfim, utilizados em laboratórios diagnósticos e centros farmacêuticos, centros de pesquisa, etc. Ela é a Thermo Fisher é uma empresa líder da indústria dela, né? Ela tem uma posição privilegiada para sinergia em aquisições, em sinergia de custos operacionais,
custos de negócios, né, de insumos e tal, né, como eu disse, uma empresa da Thermo Fisher pode ser a que fornece insumos para a empresa adquirida, né, tendo essa sinergia aí, além de sinergia não só de custos operacionais, custos de insumos, mas também de escala e de portfólio, né, ampliação do leque de produtos e serviços com cross e upselling, tá? É, eu já falei um pouco disso, né? Ela tem uma altíssima. Ela tá no setor de. Principalmente, né, pra ser líder, disruptiva e tal. É uma altíssima barreira de entrada, porque tem um custo muito grande de CAPEX e pesquisa e desenvolvimento. Então não é qualquer um que pode tentar disruptar ela. Tá altíssima nesse setor de melhores, pô, melhores produtos, maior sinergia, maior tudo. Mais vantagens competitivas que a gente já falou. É uma altíssima barreira de entrada, porque exige muito CAPEX, muito P&D, muita penetração no mercado que ela já tem, que nenhuma empresa muito provavelmente vai conseguir penetrar tão forte no mercado como ela consegue nos mercados, né, na comunidade científica global. Como ela, ninguém vai conseguir provavelmente replicar isso. E além de que ser um setor de alto CAPEX e altíssimo P&D, é uma altíssima barreira de entrada. Então, altíssima barreira de entrada por conta do alto CAPEX, alto P&D, alto custo de substituição dos cientistas, alta penetração no mercado global e alto custo de substituição para todos os cientistas. Ele tem site de todos os cientistas, toda a comunidade científica global, né? Então ela tem escala e acesso único aos maiores consumidores do mundo, como eu acabei de falar, com cadeia de insumos e de informação única que permite capturar as tendências de mercado, as demandas dos cientistas e assim suprir as demandas deles, né? Dos laboratórios, centros de pesquisa e afins. Então, por conta dessa escala e desse acesso único a todos os consumidores do mundo, com uma cadeia de insumos diversificada e de cadeia única de informação que ninguém tem, ela consegue capturar as tendências de mercado e as demandas dos cientistas e suprir, né? Aumentando ainda mais os custos de substituição e para os cientistas e assim aumentando ainda mais a qualidade de seus produtos e se diferenciando a partir daí, podendo aumentar a margem, aumentando o custo de substituição, aumentando a qualidade, né? Tornando o seu produto inigualável cada vez mais, né? Enfim. Isso principalmente para os setores, né? Também isso complementado pelo portfólio de serviços e tal, né? Pelas empresas farmacêuticas, fazendo a Thermo Fisher penetrar ainda mais nessas empresas farmacêuticas e consolidando ainda mais a presença dela nessas farmacêuticas, né? Seria interessante ela começar a investir um pouco mais, né, nesses setores mais especializados, mas ok. Nos anos recentes ela tem investido mais nesse setor, só que principalmente não no Laboratory Products, que é mais concorrência, mais competição, menos diferencial, mas ela tem investido mais na questão de Biopharma Services, né, na PIPD e na Patheon, respectivamente CRO e CDMO, assim, são negócios mais interessantes, tá? Então, ela é uma empresa que é líder com posição de consolidação, menos sujeita a competição e menos sujeita a disrupções, diante da alta barreira de entrada e da forte sinergias que ela consegue com M&As, sendo líder e tendo grande portfólio, escala e eficiência de custos, além de um sistema com pouca competição e alto custo de substituição em setor altamente tecnológico, com alto CAPEX e P&D, né, um setor altamente tecnológico e também altamente expansivo e forte em P&D. Ela tem uma receita recorrente nos equipamentos, né, graças aos consumíveis, como os reagentes, né? Isso é uma espécie de receita recorrente dela. Então não é só como você. Ah, ela vende o equipamento, aí o equipamento fica lá 15 anos parado no laboratório do cara e a empresa não ganha dinheiro. Não, ela tem ela pode desenvolver esses serviços de IA, ela já tem esses reagentes, né, que o laboratório de diagnóstico tem que ficar utilizando compra dela, então é uma receita recorrente. Tal. E tudo isso é um valuation de 32 vezes FCO EBITDA. Pro padrão brasileiro seria muito alto, lógico, porque o padrão do mercado brasileiro é um valuation bem baixo, mas o padrão do mercado americano não é nenhum absurdo, tá? É, Então, assim, de fato é uma empresa com muitas vantagens competitivas. É muito difícil de sofrer uma forte competição, de ser disruptada, etc e tal. Tem toda essa tese de investimento que a gente já falou que é interessante, com um número de crescimento maduro, né, ao longo dos últimos tempos, com um bom avanço de lucro operacional e de lucro por ação, por conta de todas essas sinergias no custo operacional e todas essas vantagens competitivas exercidas. E tudo isso impulsionando muito o lucro por ação e tal em dólar, que é uma coisa muito interessante, né? Então, uma empresa muito forte, muito consolidada. Ah, não, aqui é CRH, pô, peraí. Então, uma empresa muito forte, muito consolidada, com fortes avenidas de crescimento, com projeção de consolidação no mercado, com todas as teses de crescimento, com todas as teses de investimento que faz, ela é uma empresa muito única, que tem muito mercado a capturar ainda, com crescimento maduro na receita, mas que com as alavancagens operacionais nos custos operacionais, faz com que ela impulsione muito o lucro operacional e o lucro de operação ao longo do tempo, impulsionado por essa estratégia de recompra e por um baixo por um baixo resultado financeiro que impulsiona essa sinergia nos M&As e que impulsiona essa estratégia de M&As. Então, é uma empresa definitivamente muito interessante. Eu não acho que seja a empresa mais revolucionária que eu já vi.
né? Mas eu acho que definitivamente uma empresa muito interessante para quem quer uma tese mais madura, mais de consolidação, uma empresa grande, que tem todas as ferramentas na mão, que tem um consultório muito bom, que tem vantagens competitivas muito sólidas a serem, que já são exercidas e que ainda têm a serem exercidas com essas tendências de mercado de IA e de todas as outras coisas que a gente já falou aqui. Então, definitivamente uma empresa que ainda tem bastante para crescer na questão de consolidação, expandindo esse custo de substituição para todo mundo, etc e tal. Muito difícil de ser disruptada, no seu altíssima barreira de entrada, tem uma escala única, sinergia de custos única, penetração nos mercados e nas demandas da comunidade científica únicos. Então, definitivamente uma empresa bastante interessante. A única coisa que me chama atenção negativamente é de fato que os resultados nos últimos anos têm sido bem fracos. Então, depois de 2020 e 2021 bem fortes, e de 2022 com um crescimento muito forte, né, 2022 teve um crescimento orgânico de 14%, né, Core Organic Revenue é o crescimento orgânico da companhia, né, incluindo todas as subsidiárias, mas que já são consolidadas. Cresceu 14% a receita, né, isso desconsiderando o impacto da Covid, mas desde 2023 a 2024 teve resultados bem fracos, né, em 2023 a receita orgânica subiu apenas 1%. Quer dizer, caiu 5%, mas é porque tinha o impacto da Covid. O Core Organic Revenue Growth é o crescimento da receita líquida orgânica da empresa desconsiderando a Covid. Em 2023 foi apenas 1%, né, abaixo da inflação. E 2024 foi estável, foi flat, não cresceu nada. São números ruins. Eu vi no Core, né, isso é meio ruim porque não tem muitas informações. Né, aqui não tem informação nenhuma, só tem informação do Investor Day no Conference Call, e mesmo assim são informações relativamente escassas. O que eu consegui ver é que no call né, teve um resultado fraco nos anos recentes de 2023 para cá, nas linhas de crescimento orgânico, com ligeira falta de informações. No call, eles alegaram que foram motivos macroeconômicos conjunturais das farmacêuticas, que as farmacêuticas se impulsionaram muito ali na pandemia para vacina, teste, medicamento e tal. E por conta do aumento dos juros nos Estados Unidos nos últimos anos tal, e dessa base de atividade muito alta em 2020 e 2021, as farmacêuticas reduziram um pouco as atividades, a empresa não conseguiu crescer muito, e também por conta da China, que a China aparentemente se acomodou de 2023 para 2024, então também estagnou um pouco. Então, de acordo com a empresa, teve essa conjuntura de China um pouco mais fraca, farmacêuticas um pouco mais receosas por causa do aumento dos juros e da base de atividade muito forte, porque 2020 e 2021 foram muito atípicos, então tentaram normalizar um pouco mais, reduzindo um pouco a base, e aí assim a empresa não conseguiu vender tanto mais, né, porque explodiu de arrecadação, né, pô, cresceu 14% em 2022, em 2021, quanto cresceu organicamente em 2021? Cresceu, hum, 14% em 2021, então teve isso, né, pô, 2020, 2021, 2022 cresceu muito organicamente, né? Teve a questão da Covid, mas também cresceu muito organicamente, porque as farmacêuticas aumentaram muito as atividades por conta, né, de todo esse frenesi de, tô com Covid, vamos fazer teste, vacina e tal. Aí, de 2023 pra cá, ficou meio flat, meio estável, né, perdendo o valor real, perdendo a receita real, porque, pô, a gente cresceu muito em 2020 e 2022 por causa de uma base de atividade muito maior do que o normal para as farmacêuticas. Aí, em 2023, com o arrefecimento da Covid e aumento dos juros, as farmacêuticas é, né, diminuíram suas atividades, porque, né, pô, o juros começou a complicar, e não tem mais tanta demanda assim, porque, né, a Covid já arrefeceu, uma demanda muito alta, muito extraordinária. Então, não vamos comprar tanto, vamos ficar um pouco ali. Aí a receita da companhia não caiu, mesmo com a atividade das farmacêuticas caindo, mas ficou flat 2023 e 2024, né, impactado pela China também ter caído. Mas, tinha a projeção de 2025 as coisas melhorarem, em 2025 realmente as coisas já começaram a melhorar um pouco. O que mostra que talvez pode ter sido isso mesmo que a empresa falou. Cresceu muito organicamente de 2020 a 2022, por causa de uma base de atividade muito maior do que o normal das farmacêuticas. Aí, com a normalização, as farmacêuticas começaram a comprar um pouco menos, porque estavam com uma base de atividade muito maior do que o normal, então não tinha por que comprar mais, porque já estava numa base muito forte. Possivelmente devem ter demitido um pessoal e tal, e agora não precisava mais. Agora não precisava mais, porque era uma base de atividade muito forte, então ficou estável ali. Só que, nesse 2023 e 2024, a China também impactou um pouco isso. Em 2025 falaram que ia melhorar e realmente parece já ter começado a melhorar um pouco. Né, cresceu, no terceiro trimestre, cresceu 3%, né, em comparação a 2024.
São números um pouquinho fracos, mas mostram uma possível trajetória de melhora, né? No segundo trimestre foi 2% de aumento em relação ao ano anterior, né? No primeiro trimestre foi 1%. Então parece que realmente aquela questão de 2023 e 2024 foi uma questão de acomodação da atividade das farmacêuticas, que estava com uma base de operação muito forte. E aí em 2023 e 2024 arrefeceu, por isso a Thermo Fisher ficou meio de lado. Não caiu, que é bom, porque provavelmente a atividade das farmacêuticas caiu, mas ela conseguiu se manter ali na 0 a 0. E agora em 2025, com né, esse arrefecimento, né, os juros começaram a cair um pouquinho lá. Tudo bem, tem toda a questão né, do Trump, que tá bem complicada, bem instável. Mas agora que, pô, já acomodou um pouco, os juros estão agora com, né, já tá caindo um pouquinho e tal, talvez as empresas aos poucos, farmacêuticas, já estejam voltando a aumentar um pouco as operações em relação a 2023, e 23, e aí assim a empresa tá recuperando o resultado. Talvez possa ser isso, mas ainda assim é uma coisa muito sensível, né? Que tá aumentando um pouquinho, só um pouquinhozinho, com um tempo muito gradual, assim, ao longo de cada trimestre 1% em relação ao trimestre do ano anterior. Então talvez ainda seja interessante esperar um pouquinho mais para ver se essa trajetória de recuperação realmente acontece, para ver se realmente uma coisa do setor ter acomodado um pouco, ou se é alguma perda de competitividade e tal. Eu acredito que talvez, que muito provavelmente essa questão de arrefecimento mesmo das farmacêuticas, mas enfim, é, talvez seja uma coisa pra esperar, pra quem seja um pouco mais ansioso, talvez uma coisa pra esperar, né? Ah, e 3% questão orgânica. Se você juntar com as aquisições e tal, deu 5%, então a gente é um crescimento muito mais normal, mas ainda assim é um crescimento relativamente baixo. Falta talvez um pouco, se mostrar um pouquinho mais, pô, talvez se no final do ano crescer 6% e no seguinte você crescer mais, aí talvez mostre que realmente era uma questão de fase dos clientes dela, e aí ela volte a crescer um pouquinho mais e os números que consolidam a tese voltem um pouco mais fortes, né? Porque em 2020 e 2022 cresceu muito, confirmando bastante da tese, mas talvez o mercado tenha mudado, ou talvez seja uma questão só da atuação das farmacêuticas mesmo, porque até parece ser o caso, né? Que se você pega uma Pfizer da vida, você vê bem nos balanços né, olha como era 100, bom, 80 bilhões, 100 bilhões de receita, agora ficou bem menor, né? Então talvez, muito possivelmente que seja isso mesmo, 2023 e 2024 caiu muito as atividades farmacêuticas, aí a empresa não conseguiu vender tanto, ficou de lado, e agora está estabilizando um pouco mais a atividade farmacêutica e tal, ela esteja conseguindo voltar a vender, e assim com queda dos juros um pouquinho mais, e uma estabilização um pouco maior das atividades farmacêuticas, e né, com a entrada de aquisições, com as aquisições, aí talvez a receita volte a subir o que a gente ficou acostumado a ver, né, 10% ao ano, juntando crescimento orgânico e inorgânico. Mas até lá, eu acho que é uma coisa para se acompanhar. Não julgo quem investir agora na empresa, é uma possibilidade, é uma empresa boa, né? Possivelmente é um pouco disso mesmo, de acomodação, né? Como a gente viu no caso da Pfizer, caiu muito de 2022 em diante, por causa dos juros, por causa da base de comparação muito forte da Covid. Então, muito provavelmente é isso mesmo de que agora as empresas farmacêuticas estão começando a se recuperar e começando a se recuperar. Aí voltam a comprar mais da Thermo Fisher. A Thermo Fisher volta a executar já volta a demonstrar nos números a tese dela. Então, muito possivelmente é isso mesmo. Tanto que a cotação já deu uma recuperada, né? Tinha caído, mas agora já deu uma recuperada de novo. Provavelmente é o mercado vendo isso. Mas é, aí vai um pouco de você, né? Talvez você queira esperar um pouquinho mais para ver essa recuperação se consolida, ver se essa recuperação se consolida um pouco mais, que aí demonstra que realmente é uma questão dos clientes dela. Ou, pô, talvez não, é realmente uma deterioração um pouco dos números da empresa. Talvez seja uma questão de perfil aí. Como eu não sou o cara mais. Eu pessoalmente não sou o cara que mais gosto de teses de crescimento maduras, né? Eu gosto de teses de crescimento mais dinâmicas. Acho que pra mim é o momento de esperar um pouquinho. Eu pessoalmente, talvez espere um pouquinho, mas se você é uma pessoa que não é tão ávida por teses de crescimento dinâmico assim como eu, é uma ótima empresa, com ótimas avenidas de crescimento, com ótimas vantagens competitivas, é, ótimos números, teses de crescimento maduro, com crescimento da receita maduro, que consegue, a partir da alavancagem operacional nos custos operacionais, aumentar bastante o lucro operacional e o lucro por ação. Tem tido uma pior nos anos recentes, mas depois de uma explosão de receita líquida e de lucratividade e tal por conta da Covid, desde então tem ficado um pouco de lado, mas também parte é por conta da atividade dos clientes dela, né, que também arrefeceram bastante, então a empresa não conseguiu vender tanto, porque para quem ela vende também caiu bastante os números, né,
porque a base de comparação anterior era muito excepcionalmente forte. Mas ele já tá demonstrando um caminho relativamente de melhora. Então, talvez seja o caso agora da Thermo Fisher começar de fato a voltar com sua tese em mais um ritmo ainda, no ritmo que a gente se acostumou a ver, talvez um ritmo até maior, com consolidação dos mercados e todas as vantagens competitivas que a gente viu. Certo? Então é isso, meu povo. Eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui. É, vai ter mais vídeos mais frequentes aqui no canal. A gente tá. Né, todo dia tô analisando a empresa. Tô tentando compensar o que eu não postei aí em dezembro, em novembro e tal. Vamos estudar cada vez mais para nós melhorarmos cada vez mais. Empresa bem interessante, né? Achei uma empresa bem interessante de se analisar. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam, enfim. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica, discorda do que eu falei, concorda com o que eu falei, tem algum insight que eu não tive, quer reforçar algum insight que eu tive. Tudo isso, campo de comentários está aberto para nós comunicarmos nossos insights, nossos aprendizados, desde que, claro, sempre de forma respeitada, educada e polida, como eu sempre faço com vocês. Certo? Então, muito obrigado por terem me assistido até aqui. Um abraço, bom período de 24 horas. Vai, Santos Futebol Clube. Daqui a pouco eu vou pra Vila. Vamos lá. Enfim, muito obrigado por terem me visto até aqui. Um abraço e até mais. Tchau.